Dessa música, eu gosto de músicas. Eu gostei também. E a senhora, e você ouve as músicas no... Da carta. Olá, internauta, você que nos acompanha na Rede Mundial de Computadores, no Dilma na Web. Hoje você vai saber mais sobre o que pensa a Dilma para a área da cultura. São perguntas enviadas por você para o nosso blog. E quem responde é a própria Dilma. Marcelo Branco também participa do nosso bate-papo. Como vai? Tudo bem, Dilma? Tudo bom. Dilma, a primeira questão. Como garantir mais recursos para a cultura brasileira? Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. No governo Lula, os recursos da cultura, eles aumentaram significativamente, passando de 300 milhões para 2,2 bilhões de reais. Isso significa aproximadamente 1% do PIB. Além disso, quando nós fizemos a lei do pré-sal, nós criamos um fundo social. E este fundo social vai destinar uma parte significativa para a cultura. Também, com a Lei Rouanet, com a nova modelagem da Lei Rouanet, nós estamos prevendo a criação de 7 fundos setoriais. Cada um desses fundos vai ter 80 milhões de reais, o que vai permitir que todas as atividades culturais sejam contempladas. Ainda na Lei Rouanet está prevista uma financiadora de projetos, o que é muito importante porque estimula as pessoas a apresentar novos projetos. E de que forma é possível distribuir melhor esses recursos? A nova Lei Rouanet, que já está no Congresso, ela vai dividir melhor os recursos captados para a cultura. Nós não queremos tirar recursos de ninguém, prejudicar ninguém, mas distribuir melhor os recursos entre todos os estados da federação. Mas também, um outro aspecto que eu acho que a gente podia destacar é que os recursos oriundos da iniciativa privada, das empresas, a gente pretende ampliá-los, não só através da isenção fiscal, mas também de todas as contribuições que sejam possíveis de ser assimiladas pelas empresas privadas. E todos esses programas são importantes, mas é fundamental que a população tenha acesso a esses espaços culturais. Como fazer isso? O governo do presidente Lula lançou um conjunto de programas de expansão do Parque Exibidor e também do Vale Cultura. Eu primeiro vou destacar a questão do Vale Cultura. É um projeto de lei que já foi também enviado para o Congresso e ele vai possibilitar que 12 milhões de trabalhadores e suas famílias tenham acesso a bens culturais sem que isso represente uma despesa a mais no orçamento familiar. Cada trabalhador vai receber R$50 por mês para investir em espetáculos teatrais, música, dança, cinema, circo, museus, aquisição de livros, CDs, DVDs e todos os outros bens e serviços culturais disponíveis. Dilma, a pergunta, esse fundo da cultura pode ser usado para lan house, para utilização nas lan houses? Vale Cultura. Esse Vale Cultura? Sim, ele pode ser usado também para lan houses. Eu acho que é uma coisa muito rica essa experiência das lan houses. Ela permite que nesse espaço você tenha todo um compartilhamento de experiências culturais. Pode sim ser usado para lan house. Boa notícia. Aliás, sabe, Marcelo, essa experiência do Vale Cultura é uma experiência que já foi adotada em vários países do mundo e que agora chega ao Brasil. Dilma, como podemos garantir o acesso à leitura, já que muitas cidades pequenas sequer têm uma biblioteca? Eu acho muito importante essa iniciativa de criação de um fundo para financiar biblioteca, cinema, teatro nas cidades pelo Brasil afora. Isso está na Lei Rouanet. O projeto prevê destinação para biblioteca. Mas, além disso, o que eu acho muito importante na questão das bibliotecas é o projeto do Ministério da Cultura, que recentemente anunciou que vai zerar o número de municípios sem biblioteca no país. Nós sabemos que não basta montar a biblioteca e fornecer acesso gratuito à internet
e aos livros, né? É preciso que as pessoas frequentem as bibliotecas, as lan houses. Por isso, no caso da biblioteca, nós criamos e damos suporte para a ação dos agentes de leitura, que são jovens, né, que recebem um salário mínimo para que eles promovam o hábito de leitura nas mais diferentes comunidades do país. Eu acredito que isso é um momento muito importante da democratização do acesso a a um dos maiores, da maior invenção da humanidade, que é o livro. Dilma, você já assistiu uma experiência desse projeto ao vivo. Como é que funcionou isso, esse estimulador cultural contratado pelo Ministério da Cultura? Ele lê para os alunos? Como é que funciona? Olha, eu tive oportunidade de assistir a ação do Mago da Cultura. Ele se vestia com uma roupa de mago, com aquele chapéu pontudo de mago, uma barba branca. E era interessante porque ele reunia as crianças. Primeiro ele lia para a criança, depois a criança lia para ele. E aí se discutia, além do que estava sendo ali lido, né, se discutia de que você gosta mais. Você gosta mais de livro de bicho? Você gosta mais de livro de aventura? Você gosta de livro de fada, de princesinha? Né? O que você pensa? Então era todo um estímulo. E tinha aquela história também, que o mago falava assim, quem é que lê um livro hoje? Né? Tinha os que respondiam assim, eu li. E tinham aqueles que falavam, eu não li. Né? Então tinha um estímulo para os que leram ter um maior espaço ali na conversa com o mago. E todo mundo ficava ali encantado com o mago dos livros. Crianças, desde cedo criança. Olha, eu acho que o amor aos livros a gente desperta antes de saber ler. Ele nasce ali antes da leitura. Quando você manuseia livro de pano, brinca com o texto e, sobretudo, com a imensa imaginação da criança, né? Dilma, mas nós temos outro problema, né, em relação aos cinemas. Muitas cidades pequenas, e mesmo em grandes capitais, né, os cinemas foram fechados. Né? E é muito importante que a gente tenha cinema na maioria dos municípios brasileiros. Né? O que você acha que pode ser feito para reverter esse fechamento das salas de cinemas em todo o país? Eu acho que essa é uma questão muito séria, né? Porque todos nós tivemos essa paixão que foi participar de cineclube, etc. De fato, poucas cidades do Brasil hoje têm salas de cinema. O governo federal, nos últimos tempos, já instalou mais de 1.000 novos cinemas, que a gente chama Cine Mais Cultura, em municípios com menos de 20.000 habitantes. E esse é um problema que nós temos de encarar de frente. Primeiro, eu acho que estimulando através de todos os instrumentos do Ministério da Cultura. No caso, a Lei Rouanet prevê, né, um fundo só para infraestrutura e para expansão de infraestrutura. No caso aí, tanto sala de cinemas como salas multiuso, que você pode usar para cinema, para cultura e para outros fins, oficinas. Uhum. Mas eu acho que tem também uma questão muito importante. No PAC 2, nós estamos prevendo, né, uma que a gente chamou Praça do PAC, que teria, entre outros equipamentos, as salas de cinemas. E eu acredito que todos esses elementos juntos vão possibilitar que nós voltemos a ter cinema assistido pelos brasileiros, e não só por 8% dos brasileiros. Em shoppings. Agora, eu acredito também que é muito importante participar de cineclube. Acho que é uma... Qual foi a tua experiência com cineclubes? Isso foi em Minas ou já era no Rio Grande do Sul? Não, isso foi em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte teve o SEC, que era Centro de Estudos Cinematográficos. Né? No SEC, eu assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, e isso assim, né, o cinema brasileiro mesmo. Mas também assisti no SEC, né, tudo que era o que havia de, assim, mais, a que a gente achava, assim, mais importante no cinema internacional, que foi o Godard, com todos os seus filmes, que foi também o Truffaut. A gente assistia e discutia
naquela época até era considerado assim um pouco avançado e muito subversivo discutir filme.